Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa investigação sobre o campo magnético, tá? Até a aula passada nós vimos os corpos que apresentavam algum magnetismo natural, né? Já tinham um magnetismo próprio e aqueles corpos que tinham magnetismo que poderia ser induzido, ok? Na aula de hoje nós vamos detalhar um pouco mais, fazer o devido aprofundamento, falar sobre uma nova força aí que vai surgir devido a esse campo magnético, que é a força magnética, mostrar como funciona essa força em uma partícula em movimento dentro desse campo magnético e, além disso, ainda iremos falar sobre como funciona a força magnética atuante sobre um condutor retilíneo, ou seja, um fio, né, carregado eletricamente, um fio com uma corrente elétrica, ok? Então tudo isso vamos ver na aula de hoje, pessoal. Vamos lá, manda na tela. Então aí estão os conceitos de hoje, conceito de campo, vamos ver aqui, cadê a nossa canetinha? Conceito de campo, né? Campo produzido por corrente, campo magnético dependente do condutor, campo magnético devido a um condutor retilíneo. Mas aí eu falei tanto em campo, né? Mas quando eu falo de campo magnético, eu estou falando de quê? Vem aqui comigo, vamos lá. Eu estou falando de quê? Quando eu falo do campo magnético, vai ser o quê? Uma concentração do magnetismo, né, em torno de uma carga magnética de um determinado espaço. Então, esse ímã, ele cria o campo magnético da mesma forma, né, como uma carga elétrica cria um campo elétrico, ou como uma carga, uma massa vai produzir o seu campo gravitacional. Então, fazendo um paralelo, se eu tenho apenas carga elétrica em repouso, eu vou ter o quê? Campo elétrico. A massa, eu vou ter o quê? Uma força gravitacional agindo sobre a massa, né? Um campo gravitacional. E no caso, se eu tenho o ímã, eu vou ter um outro tipo de campo que vai ser o quê? Um campo gravitacional. Então, cada situação vai ter um campo associado a esse tipo de corpo. E nesse caso, o nosso foco é a gravidade. Perdão, o nosso foco é o magnetismo, né? Devido aos ímãs. Vamos seguindo. Na situação aqui, eu tenho, olha só, um prego, ó, um ímã, eu tenho uma moeda, ok? E eu tenho aqui uma bússola, ó, a nossa bússola aqui, apontando para cá, né? A nossa bússola aqui. De repente, se eu coloco aqui no meio, ó, o ímã, né? Ó, as polaridades do ímã, norte, sul, ok? E coloco esse ímã, ao redor dele haverá o quê? Um campo magnético. Esse campo magnético poderá o quê? Causar atração gravitacional, ó, para a região dos polos. E no caso da bússola, haverá o quê? Ela vai se orientar conforme as linhas de campo, ok? Então a bússola vai se orientar conforme esse campo magnético. Perfeito? Vamos lá então. Isso pode ser feito ou pode ser mostrado através da imagem. Então aqui na imagem, perceba algumas situações. Primeiro que aqui no polo sul, eu tenho as linhas de campo entrando. Então, nesse polo, as linhas de campo estão o quê? Estão mais concentradas. No polo norte, perceba que as linhas de campo estão o quê? Saindo do ímã. Então, elas estão saindo e nessa região estão mais concentradas, ok? E perceba outra coisa também. Perceba que essas linhas de campo, elas são fechadas. Diferente, olha só, diferente do campo elétrico, onde o campo ele vai espalhar, é aberto, ou ele vai fechar ali na carga, mas ele também não vai se tocar. Diferente do campo elétrico, o campo magnético ele é o quê? Ele vai produzir linhas de campo fechadas, tudo bem? Manda na tela. Manda na tela. Então aqui temos a representação. Se pudermos traçar todos os pontos onde há um vetor indução magnética associado, veremos linhas que são chamadas de linhas de indução, tá? Do campo magnético. Essas linhas são orientadas do polo norte, né, em direção ao polo sul, em cada vetor B tangente, ok? Em cada vetor B tangente. Isso significa o seguinte, vamos lá. Há duas situações aqui. Se eu estou numa região externa ao ímã, a linha de campo ela vai sair do norte, ok? Ela vai circundar, fora ele, ó, vai circundar e volta para o sul. Então, fora do ímã,
a linha de campo ela vai dar a volta, vai para o sul. Mas dentro do ímã acontece outra situação. Dentro do ímã, ela vai do sul, ó, para o norte. Ué, professor, vai do sul para o norte se for dentro do material magnético. Agora, fora dele, ela vai do norte para o sul. Lembrando que essas linhas de campo, elas são o quê? Tangentes ao vetor indução magnética, tá? Então, de novo, a linha de campo é tangente ao vetor indução magnética. Para cada ponto que você pegar, haverá essa relação matemática entre os dois. Vamos lá, manda na tela. As linhas de indução existem também no interior do ímã. Portanto, são linhas fechadas e sua orientação interna é do polo sul ao polo norte. Assim como as linhas de força, as linhas de indução não podem se cruzar, tá? Elas não se tocam. E são mais densas onde? Aqui, ó, numa região mais próxima dos polos. Ok? As suas características. Primeiro que essas linhas de campo, elas não são reais, tá? São idealizações, são linhas imaginárias, então elas não existem de fato, ok? A direção da linha de campo é o quê? Tangente, né? A linha. Então, são tangentes. A intensidade do campo, né? Vai ser o quê? Proporcional à densidade das linhas. O que significa isso, professor? Nesses termos parece um pouco complexo. Não é complexo, tá? Vamos ver aqui, vamos usar essa mão, isso. Não é complexo, vamos lá. Na região dos polos, de novo, na região dos polos, você tem quantas linhas de indução aqui, ó? Vai contando, 1, 2, 3, 4. Então, são 4 bem próximas uma das outras. Ou seja, nessa região é mais denso. É mais denso. Por que mais denso? Porque você tem mais linhas no mesmo espaço. Então, é mais denso. Agora, se eu contar um pedacinho... Se eu contar um pedacinho aqui, ó... Vamos lá. Opa, aqui. Se eu contar um pedacinho aqui na lateral, ó, só vai passar 1, 2, ó, e elas estão menos espaçadas. Então, como elas estão menos espaçadas, ele vai ser o quê? Menos denso. Então, novamente, conforme está ali no slide, numa região onde você tem mais linhas de campo, num curto espaço menor, é mais denso. Então, o número de linhas é proporcional à densidade do magnetismo. Agora, numa região de pouca densidade, né, de linhas, você vai ter uma menor densidade do magnetismo. Tudo bem? Vamos lá, vamos nessa. Elas não podem se cruzar, então a gente está enfatizando isso, não pode tocar uma linha na outra. Então, essa linha aqui, ó, vem, aí passa dentro do ímã, volta, ela jamais pode tocar em outra linha dessa. Formam ciclos fechados entre os polos. No exterior, vai do norte para o sul, né? E já no material, dentro do material, ela vai do sul para o norte, porque aqui dentro, olha aqui, ó, vai do sul para o norte. Tudo bem? Agora falamos em magnetismo e está na hora de falar a unidade, né? Qual que é a unidade que você vai usar, pessoal? Tesla, olha aí, ó. Então a unidade desse campo magnético, Tesla. Existe ainda uma relação, que esse Tesla pode ser escrito como 1 Newton por ampere metro, ou ainda como 1 Newton segundo por coulomb metro. Aí você fala, mas fica muito complexo, professor. Então eu posso usar o Tesla, né, que é no sistema internacional. Sim. Tem uma outra unidade que não é o SI, que é o Gauss, tá? Ah, eu posso usar o Gauss? Pode. Qual é a relação entre eles? 1 Tesla equivale ao quê? Equivale a 10.000 Gauss. Então é uma relação possível, tá? Vamos seguindo. Olha só a representação das linhas de campo, as linhas de indução. Percebam que em cada ponto que eu colocar essas linhas de indução, coisa curiosa. Em cada ponto que eu colocar as linhas de indução, se eu pego o campo de indução magnética B, aqui, ó, tá tangente à linha de campo. Esse outro ponto aqui, ó, tangente à linha de campo. Esse outro aqui, ó, tangente à linha de campo. Então, assim, cada ponto que você pegar, haverá um ponto de tangência, tá? Então, se você colocar uma bússola em cada ponto desse, o que vai acontecer? A bússola vai apontar, ó, conforme a orientação da linha de campo, aqui, ó, conforme a orientação da linha de campo, tudo bem? Então, essa história, e a bússola aponta para o norte. A bússola aponta para o norte. Não é tão simples assim, pessoal. Na verdade, a bússola, ela vai se orientar conforme a linha de campo naquele ponto em que ela está. Então, por exemplo, essa bússola que está aqui embaixo,
Se a linha de campo está apontando aqui, ó, nessa direção, na horizontal para a direita, o norte dela vai apontar na horizontal para a direita, tudo bem? Então vai depender desses fatores. Ok, vamos seguindo. Olha lá, outras representações. Vamos seguindo aqui as demais bússolas. Então aqui, ó, para cada bússola dessa, você vai ter uma orientação do seu norte conforme está o seu vetor, né? A sua linha de indução. Nota, eu posso ter substâncias ferromagnéticas, então é uma classificação. O que são essas substâncias ferromagnéticas? Olha só, esses materiais eles se imantam fortemente quando colocados na presença de um campo magnético. Ou seja, colocou aquele material ferromagnético num campo magnético, ele vai adorar, toda a matéria dele vai se alinhar com o campo magnético de uma forma que ele vai apresentar ali, ó, vai responder fortemente ao magnetismo. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, representações. Quem são eles? Temos aqui o ferro, ó, né? Ferro magnético. O cobalto é uma substância ferromagnética. O níquel é uma substância ferromagnética. São substâncias que respondem fortemente, tá? Ou seja, eles se imantam, é fácil de você tornar ele magnetizável, porque ele fica imantado, tudo bem? Agora, como ficaria essa substância ferromagnética? Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o material que constitui ferro magnético, e esse material, ele aqui está na ausência do campo magnético, tá? Ou seja, eu não entendi, professor, está na ausência, não tem campo magnético aí, até então. Mas se de repente eu coloco algum material aqui, ó, coloco um ímã aqui, ó, polo norte, polo sul. Devido à presença desse ímã, esse material ferromagnético vai se alinhar fortemente. Olha aí o que vai acontecer. Um alinhamento completo, e não só um alinhamento completo. Presta atenção num detalhe aqui, ó. Não só um alinhamento completo. Aqui, ó, o norte está apontando para cá, ó. O norte está apontando para lá, né? E o norte da bússola do material também está apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Logo, o que isso representa? Que os materiais ferromagnéticos, eles se orientam na mesma direção e sentido que esse campo externo, tudo bem? Perfeito? Vamos seguindo? Vamos lá. Olha lá, ó. Então ele é o quê? Atraído. Ele não só tem essa orientação, essa mesma orientação de norte do que o norte daqui, como ele também vai ser o quê? Vai ser atraído. Ok, professor, além de materiais ferromagnéticos, existe qual é o outro tipo de material? Existe um segundo tipo de material, chamado de material paramagnético, tá? Então o primeiro foi qual? Ferrimagnético. E o segundo é qual? Paramagnético. O material paramagnético, ele é imantado? Ele é imantado, mas fracamente, tá? Então são fracamente atraídos pelos ímãs. Temos como representação, olha lá, o alumínio, tá? Alumínio é um material paramagnético. O magnésio é um material paramagnético. O sulfato de cobre é um material paramagnético. Quer dizer o quê? Eles apresentam um magnetismo, eles respondem ao magnetismo? Sim, mas de uma forma bem mais fraca, com uma intensidade bem menor, tudo bem? Como funciona isso? Vamos ver a representação. Olha só o que acontece com o material paramagnético. Eu tenho aí um material paramagnético, ele está com orientações aleatórias. Aqui, ó, um está na vertical, outro está na diagonal, outro está na diagonal, outro está na horizontal, certo? Ele está com uma representação aleatória. Quando eu coloco um ímã, né, uma fonte de campo magnético externa a ele vai responder? Vai, só que ele não vai se orientar completamente ao magnetismo. Ou seja, ele vai se alinhar parcialmente, tá? Ele vai ter um alinhamento parcial. Então, você destaca essa palavra aí. Ele vai se alinhar parcialmente. Ou seja, ele vai apresentar um magnetismo bem mais fraco, exatamente porque a orientação dele é apenas em parte, é parcial. Tudo bem? Aí, com essa representação parcial, ele vai ser o quê, pessoal? Ó, uma fraca atração magnética. Ok? E aí existe um terceiro tipo de material. Tome nota, vamos lá? Tome nota. Vem aqui comigo. Foram quantos? Ferromagnéticos, tá? Foi o primeiro. Paramagnéticos foi o segundo, tá anotando? E o terceiro é qual? Diamagnético. Ah, material diamagnético, o que é isso? O que são os materiais diamagnéticos? Por definição, olha só. São aqueles materiais que, colocados na presença de um campo magnético,
eles têm os seus ímãs orientados, mas no sentido contrário ao campo magnético externo, tá? Aplicado, ou seja, ele é do contra, porque os outros dois materiais apresentavam um magnetismo orientado ao campo externo. Esse diamagnético, ele apresenta um magnetismo, só que em direção contrária, ok? Quais são os materiais diamagnéticos? Olha só, temos o cobre, material diamagnético, temos a prata, temos o chumbo, ok? E vamos representar esse diamagnético aí, ó. Tá aí o ímã todo bagunçado, né? Todo aleatório, olha só, todo aleatório. Quando ele está assim, todo aleatório, o material diamagnético, significa que não tem ainda um campo externo, tá? Não existe um campo externo ainda sobre ele. Então ele está com os spins dele, ó, ali, ó, aleatórios, ok? Aí, de repente, eu coloco um ímã, ó, uma fonte de campo externa, dá uma olhada ali, externa. Aí o que vai acontecer? Ele vai se alinhar? Vai. Professor, ele ficou parecido com o ferro magnético. Parecido, ficou parecido, mas tem uma grande diferença aí. No caso do ferro magnético, eles se alinhavam na mesma direção e sentido. No caso do diamagnético, perceba que ele está se alinhando em sentido contrário. Ou seja, vamos se ligar aqui no desenho aqui, ó. Norte está apontando para cá, né? Ó, olha lá o norte, apontando para cá, ó. Norte. Aqui é o sul. Agora dá uma olhada aqui, ó. O sul dele está apontando oposto aqui, ó. Aí ficou sul com sul, né? O outro de cima ficou sul com sul. Ou seja, ele criou um campo em sentido contrário. Logo nesse caso aí, você acha que vai atrair ou vai repelir? Hã? Vai atrair ou vai repelir? O polo sul com o polo sul, atrai ou repele? Polos de mesmo nome, eles se atraem ou se repelem? Olha a resposta aí. Eles vão se repelir. Então, no caso dos diamagnéticos, acontece a repulsão magnética, pessoal. Vamos lá, manda na tela. Agora, existe uma outra situação, pessoal, onde eu posso ter um campo magnético, onde ele é uniforme, tá? Como que é um campo magnético uniforme? Da mesma forma que eu tinha ali um campo elétrico uniforme, é possível que eu tenha também um campo magnético uniforme, tá? Só que nesse caso, eu tenho que ter um ímã, que ele tem esse formato aqui, ó, parecendo um U, né? Parecendo U, onde eu tenho aqui o norte dele, polo norte, polo sul. As linhas de indução, elas vão sair aqui, ó, né? Horizontalmente, do norte para o sul. Logo, nessa região aqui, eu estou tendo o quê? Um campo magnético uniforme. Se é uniforme, significa que qualquer pontinho que eu pegar aqui dentro, eu vou ter o mesmo valor, né? O mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido para esse campo magnético, ok? Significa uniforme é exatamente isso, que não vai ter variação nem do módulo, nem da direção e nem do sentido desse vetor se ele está dentro desse campo, tudo bem? E como que ele é criado? Quando eu tenho esse tipo de ímã aqui, ó, né? Os dois polos paralelos eu vou ter em U, ok? A parte interna dos ímãs em forma de U aproxima um campo magnético uniforme. Agora olha só, esse tipo de ímã aqui, ele seria uniforme? Esse aqui vai ser uniforme? Não, né? Ele não vai ser uniforme, porque você vai ter uma linha de campo que vem aqui, fecha aqui, outra linha de campo que vem aqui, fecha aqui. Aí se eu pego um ponto bem aqui, será que ele vai ter a mesma direção, a mesma intensidade e o mesmo sentido que um ponto que está aqui? Com certeza não, né, pessoal? Porque o vetor dele vai estar aqui, ó, o outro vetor vai estar aqui, logo vai mudar o módulo, vai mudar o sentido, vai mudar a direção. Portanto, esse tipo de ímã mostrado aí, ele não se encaixa no conceito de fonte, né, para um campo uniforme, magnético. Então, qual seria? Esse aqui, sim, esse se encaixa, né? Um ímã do tipo em U, aqui, ó, ele vai ter o norte dele, o sul. Entre o norte e o sul, ele vai ter um campo magnético uniforme, tá? Nessa região aqui, ó, uniforme, tá? Por que que é uniforme? Qualquer pontinho que eu pegar aqui dentro, ó, o B vai ser constante, tá? O campo magnético vai ser constante. Então, significa o seguinte, se eu representar horizontalmente,
e colocar uma bússola bem aqui, uma bússola mais abaixo, outra bússola mais abaixo, todas as outras bússolas vão sofrer a mesma orientação para o norte, tá? E todas as bússolas estarão sujeitas ao mesmo vetor de indução magnética B, ou seja, mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Vamos lá, o campo magnético agora é produzido por uma corrente elétrica. Para pensar aqui. Vamos lá. A corrente elétrica, pessoal, o que é a corrente elétrica? Não é o fluxo de elétrons no condutor? Eu tenho que ter um material condutor de eletricidade, e esse material que é condutor, ele vai estar sujeito à passagem de elétrons, tá? Os elétrons vão estar ali, ó, caminhando pelo condutor. Isso vai ser a corrente elétrica. Aí você fala, então, professor, a corrente elétrica, os elétrons em movimento, são capazes de induzir algum campo magnético? E a resposta é sim, a interação deles vai produzir esse campo magnético. Vamos na tela? Então vamos lá. Como os elétrons e prótons possuem características magnéticas, ao serem expostos a campos magnéticos, interagem com este, sendo submetidos a uma força magnética. Então vamos lá. Supondo campos magnéticos estacionários, ou seja, que eles não variam com o passar do tempo. Então uma coisa estacionária é algo que não varia com o passar do tempo, ou seja, o vetor magnético B em cada ponto não varia com o tempo. Seja também partículas com uma velocidade inicial V, no momento de interação, e que o vetor campo magnético no referencial adotado é B. Então a gente está considerando o seguinte, o campo não varia com o tempo, a partícula entra com a velocidade V e ela entra numa região onde tem um campo B. Olha o que vai acontecer, pessoal. A partícula carregada, né, na presença de um campo, ela vai se deslocar nesse campo, podendo apresentar várias trajetórias, tá? Olha só, tá uma coisa bem aleatória, né? Parece uma montanha-russa, ok? Esse é o comportamento das partículas dentro desse campo magnético. Agora, professor, todas vão se comportar dessa forma aí? Vem aqui comigo. Todas vão se comportar dessa forma assim, tão caótica, parece que as partículas, os elétrons, né, parece que estão dançando dentro do campo? E a resposta é depende, tá? Depende. Nem todas vão ficar dançando assim. Algumas, elas vão passar em linha reta, não vão sofrer desvio. Outras vão ser jogadas para cima, outras para baixo, outras serão jogadas para a direita, para a esquerda. Outras apresentarão esse movimento que você viu aí, helicoidal, certo? Outras vão ficar presas no movimento circular e uniforme, tá? Isso vai depender de alguns parâmetros que a gente vai ver ao longo da aula, tudo bem? Manda na tela. Então vamos lá. Primeira situação, digamos que eu tenho uma carga parada, uma carga em repouso, né? Velocidade igual a zero. Um campo magnético estacionário, olha a palavrinha aqui, ó, não interage com cargas em repouso, tá? Então, campo magnético não interage com cargas em repouso. Tendo um ímã posto no referencial arbitrário R, uma partícula de carga Q for abandonada em sua vizinhança com velocidade nula. O que é velocidade nula? É zero, né? Velocidade zero. Não será observado o surgimento de força magnética sobre essa partícula, sendo ela positiva, negativa ou neutra. Portanto, nesse caso aí, você anota, ok? É um fato para se anotar. Se a partícula estiver em repouso, dentro de uma região que tenha campo magnético, ela não vai sofrer força magnética. Aí você fala, nossa, professor, mas é um caso diferente do campo elétrico esse daí, né? Com certeza. Lá no campo elétrico não importava se a partícula estava em repouso, né? Ela estava em repouso, tinha força elétrica sobre ela. No caso do magnetismo, se eu tenho uma carga em repouso, com certeza ela não vai sofrer sobre ela uma força magnética. Mesmo estando sobre uma região com campo magnético, tudo bem? Então esse é o primeiro caso para você anotar aqui, ó. Ó, partícula, ó, com velocidade igual a zero, não vai sofrer força magnética. Força magnética igual a zero. Vamos lá, manda na tela. Próximo caso. Carga elétrica com velocidade na mesma direção do campo, tá? Então essa aí é uma outra situação. O campo magnético estacionário não interage com cargas que têm velocidade não nula
Opa, se velocidade nula é uma velocidade igual a zero, uma velocidade não nula é uma velocidade que tem um valor diferente de zero, né? Tem algum valor de velocidade. Na mesma direção do campo magnético. Ou seja, agora é uma outra situação. Você fala assim, professor, você acabou de explicar aqui para mim, você acabou de falar que carga e repouso, mesmo que esteja dentro de uma região com magnetismo, campo magnético, ela não vai sofrer força magnética, correto? Eu falei isso. Agora é uma outra situação. Professor, e se essa carga for lançada numa região na mesma direção do campo magnético? Ela não vai sofrer força magnética? E a resposta é não, ela também não sofrerá força magnética, tá? Esse é um segundo caso, aí você coloca aí, ó, ela foi jogada numa região com velocidade, né? Cujo vetor velocidade está paralelo a B, ou seja, na mesma direção do campo magnético, força magnética igual a zero. Porque o ângulo formado é 0 graus, o ângulo entre V e B é 0 graus, tudo bem? Manda na tela. Vamos seguindo. Carga elétrica com com velocidade em direção diferente, né, do campo. Quando uma carga é abandonada nas proximidades de um campo magnético estacionário com velocidade em direção diferente do campo, este interage com ela. Então, nessa situação, já tem uma força magnética. Então, essa força será dada pelo produto entre dois vetores, B, vetor B, né, indução magnética, e V, vetor velocidade. Resultará em um terceiro vetor perpendicular a ambos e esse produto é chamado de produto vetorial, tá? Então, se eu tenho aqui o vetor B e eu tenho aqui o vetor V, entre eles um ângulo θ, vai nascer aqui, pessoal, uma força magnética, tá? Essa força magnética, ela é perpendicular ao plano que contém os dois, tudo bem? E aí, entre B e V, ele está falando que vai acontecer um produto vetorial, tá? Um produto vetorial entre B e V. Ok? Vamos apagar aqui e trocar aqui. Ok. Agora, carga com movimento perpendicular ao campo. Perpendicular, pessoal, significa o quê? Significa que o ângulo formado é de 90 graus. Experimentalmente, pode-se observar que, se aproximarmos um ímã de cargas elétricas com movimento perpendicular ao campo magnético, este movimento será desviado de forma perpendicular ao campo e à velocidade, ou seja, para cima ou para baixo, esse será o sentido do vetor força magnética. Então, nesse caso aí, a partícula vai ficar confinada numa circunferência, tá? Então, nessa situação aqui, ó, que você está vendo aí o círculo, a partícula vai ficar girando aqui, ó. Olha só, tá? Nesse caso aí, a partícula entrou formando 90 graus, tá? Velocidade formando 90 graus com o campo. Nesse caso aí, a força magnética, ela se comporta aí como força centrípeta, tá? Apontando para o centro. Então, a partícula vai ficar presa num círculo. Percebeu? Vamos nessa, vamos na tela. Então, representando aqui, ó, o raio dessa trajetória que vai confinar ela vai ser isso aqui, ó. Raio igual massa da partícula vezes velocidade dividido pelo valor da carga multiplicado pelo valor do campo, ok? Se eu for comparar aqui, ó, a força magnética vai ser dada por essa equação. Força magnética igual carga, né, vezes velocidade vezes o valor do campo. Aí, ok, isso considerando que é 90 graus, né, entre as duas. A força centrípeta, ela vai ser dada por essa equação aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quando ele iguala as duas forças, ele obtém a expressão acima, que é o valor do raio, né, de confinamento. Nesse caso, a gente também, já que ele vai ficar girando aqui, ó, já que ele vai ficar girando, o tempo necessário para ele dar uma volta, é chamado período, tá? Ah, aquele tempo para dar uma volta é o período, correto. Aí vai ser dado por essa equação aqui, pessoal. Ó, o período, vamos pegar aqui, ó. Período é igual a 2 vezes o π vezes a massa dividido pelo campo, né, magnético B multiplicado pela carga. Perceba que esse período,
ele não está dependendo do vetor velocidade, tudo bem? Vamos lá, vamos nessa. Ó, note que o período desse movimento não depende da velocidade, qualquer que seja o seu valor. O período não será alterado. O que vai mudar é o tamanho da trajetória. Para velocidades maiores, o raio será maior, ok? Então vamos pegar esse caso aqui, ó. Para cargas negativas, esse desvio acontece para cima. Então aqui eu tenho o polo norte, o polo sul, tá? Eu tenho o vetor indução magnética indo do norte para o sul. A partícula negativa vai chegar aqui, ó, com velocidade v, e ó, ela é lançada para cima, tá? Então ela foi desviada para cima. O que está desviando ela para cima? O que está desviando para cima? Uma força magnética, tá? Então essa força magnética vai levar ela para cima. Agora olha aqui, ó, para cargas positivas, esse desvio acontece para baixo. Então ela é positiva? Sim. Mesma situação, campo magnético aqui, ó, ela vai ser desviada, ó, para baixo. Por que para baixo? Existe uma força magnética aqui, ó. Essa força magnética vai levar ela naquela direção. Agora imagina o seguinte, eu tenho aqui, onde tem o xizinho, indica que o campo está entrando, tá? Ok? O campo aqui está entrando. Eu tenho algumas trajetórias. Eu tenho a trajetória 1, onde a partícula vai ser desviada para a esquerda. Partícula 2 vai ser desviada para a esquerda um pouco mais longe. Partícula 3 vai ser desviada para a esquerda ainda mais longe. Partícula 4, onde essa partícula vai passar em linha reta, sem nenhum desvio. E partícula 5, onde a partícula vai ser desviada para a direita. Vamos identificar cada uma delas. Olha só, o próton vai ser o quê? Partícula positiva. O nêutron, né, sem carga elétrica. O elétron, partícula negativa. O pósitron, partícula positiva. E o alfa vai ser o quê? 4 vezes m, ou seja, 4 vezes o valor do próton. Identificando aqui, a primeira delas, vamos apagar aqui, a primeira delas, o nêutron, ele não tem carga, né? O nêutron, ele não tem carga. Se ele não tem carga, o nêutron vai ser essa partícula que passou em linha reta. Ou seja, ele não interagiu magneticamente, ele passou em linha reta. Agora vamos lá, o elétron, ele está aqui, ó, o elétron é o quê? Negativo. Ele sendo negativo, ele vai ser o quê, pessoal? Vai ser, aqui ó, o 5, né? Ele foi desviado, ó, para a direita. O pósitron, ele é positivo, ó, ele foi desviado para a esquerda, né? Então aqui é a condição, ó, foi desviado para a esquerda. Já o alfa é 4 vezes, né, o valor do próton, ele vai ser qual? O alfa é o terceiro, então o terceiro é esse aqui, ó. Foi desviado para a direita, bem mais na frente. E sobrou o quê? O próton, olha só, o próton é 2 vezes 2, trajetória 2, vai ser esse aqui, tá? Aí você fala assim, professor, 1, 2 e 3, vamos lá, que vai ter aqui, né? 1, positivo, 2, positivo, M, e 3, cadê aqui? Positivo também. Todos esses 3 que eu marquei aqui, ó, eles são positivos, vieram para a esquerda. E esse que veio para a direita, que é o 5, cadê ele? 5 é aqui. Que é o 5, é o elétron, ele foi para a direita. Então, o sinal influenciou, né? O sinal vai dizer se ele vai para a direita, se vai para a esquerda. O sinal importa, tudo bem? Vamos seguindo. A intensidade de B será dada pelo produto vetorial dessa força com velocidade, que para o caso particular, onde B e V são perpendiculares, formam 90 graus, vai ser dado por essa equação, tá? Onde você vai ter campo magnético B, força magnética, o valor da carga em módulo, vezes o valor da velocidade. Ok? Aí, campo magnético em Tesla, carga elétrica em Coulomb, velocidade em metros por segundo e força magnética em newtons. A unidade adotada para esse campo magnético vai ser o quê, pessoal? O Tesla, né? Então vamos a um exemplo. Seja a carga 4 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb e a velocidade 6 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo e o campo de indução magnética, vetor de indução magnética, 160 Tesla, qual é a intensidade da força magnética? Então ele está perguntando força magnética. A equação utilizada vai ser essa equação aqui, mas eu posso reescrever ela de outra forma, né? Eu posso colocar aqui força é igual a campo vezes carga vezes velocidade. Substituindo, no lugar do campo, vou colocar 160. Vezes o valor da carga, 4 vezes 10 a menos 9. Vezes o valor da velocidade, 6 vezes 10 a sexta. Vou multiplicar, pessoal, vai ficar assim.
10 elevado, vamos trocar aqui a cor, 10 elevado a menos 9, multiplicado por 10 elevado a sexta, vai dar o quê? 10 elevado a menos 3, ok? E aí, multiplicando agora, 160 por 4 por 6, vai dar o quê? 3.840. Aqui, como está 10 elevado a menos 3, eu vou andar a vírgula 3 casas, aqui ó, 1, 2, 3, e vou obter 3,84 newtons, tá? Então essa daí foi a força magnética. 1 Tesla é a intensidade de um campo uniforme em que uma partícula eletrizada de carga 1 coulomb se move com velocidade 1 metro por segundo perpendicular ao campo magnético quando submetida à força magnética de 1 newton, tá? Então essa é a interpretação. 1 Tesla é 1 newton dividido para 1 coulomb por 1 metro por segundo. Essa é uma relação entre eles e aqui temos uma representação vetorial. Percebam que B e V estão no mesmo plano e o F, que é a força magnética, está perpendicular a esse plano. Agora vamos lá. Carga movendo-se em uma direção qualquer. Se a velocidade V da partícula eletrizada formar com o vetor indução magnética um ângulo θ qualquer, podemos determinar as componentes de V na direção de B e na direção perpendicular a B, tá? Sendo que aqui eu posso representar como na direção paralela a B e numa direção perpendicular a B. Como o V, né, com esses dois tracinhos aqui, tem a mesma direção de B, não provoca surgimento da força. Por quê? Porque a velocidade na mesma direção do campo não produz força, ok? Ela não produz força, a gente viu isso. Mas a componente perpendicular, sendo perpendicular a B, faz surgir uma força, que vai ser dada por essa equação aqui, tá? Essa equação, então, pode ser reescrita como B, né, vetor indução magnética, igual força magnética, que divide pela carga multiplicada pela velocidade, multiplicada pelo seno do ângulo, tá? Esse ângulo é qual? Que ângulo que é esse θzinho aqui? Que ângulo é esse aqui, ó? O ângulo θ, o ângulo formado, né, entre V e B, tá? Entre V e B. Ok. Aí, reescrevendo essa expressão aqui, você vai ter algumas condições, né? Se eu for isolar a equação da força magnética, eu vou ter que a força magnética é o B, campo magnético, vezes carga, vezes velocidade, vezes seno do ângulo. Algumas condições. Se a velocidade for zero, a força magnética é zero. Se a carga for zero, a força magnética é zero. Se ele for paralelo ou antiparalelo, força magnética é zero. E se ele for 90 graus, aí sim tu vai ter uma força, né? Campo vezes carga vezes velocidade. Também existe a possibilidade de eu ter um campo magnético, pessoal, devido a um condutor retilíneo, tá? Então, se eu vou ter um fluxo de elétrons aqui, eu vou ter o quê? Um campo magnético, ó, ao redor dele, concêntrico, tá? Então, você vai ter circunferências concêntricas pertencentes a esse plano, ok? Então, um fio carregado, ele também é capaz de produzir esse campo magnético ao redor dele, que pode ser sentido aqui, ó. Se eu colocar a bússola ao redor, a bússola vai indicar a direção, né, em cada ponto. Essa orientação do campo magnético produzido por esse fio pode ser utilizado a regra da mão direita, né, onde eu coloco o meu polegar no sentido da corrente elétrica e ao fechar os demais dedos, o fechar dos dedos vai dar a orientação das linhas de indução. Ok? Essa é a regra da mão direita. Então, olha só. Para um fio que está perpendicular ao plano de papel, né? Você vai ter isso aqui, ó. O campo B, ok? Ele vai estar o quê? No sentido, ó, anti-horário, né? Sentido anti-horário. Aqui eu tenho a corrente saindo. Aqui eu tenho a corrente entrando, né? A corrente está entrando, então o campo B vai estar com linhas de indução no sentido horário, ok? Numa outra representação, eu tenho esse fio aqui, onde eu tenho elétrons daqui, ó, subindo o fio, tá? Corrente elétrica na vertical para cima. Do lado direito, eu vou ter um campo magnético entrando no plano. Do lado esquerdo, eu vou ter um campo magnético saindo do plano, ok? Então, essa orientação vai ser dada pela regra da mão direita. Olha lá. Certo? Lembrando que quanto mais próximo o ponto estiver do fio, maior vai ser a intensidade do campo magnético, né? Então, por exemplo, B4 vai ser mais intenso do que B5, que vai ser mais intenso do que B6, ok?
B1 vai ser mais intenso do que B3, por exemplo. Por quê? Porque ele está mais próximo. E no caso de um fio, né, você vai ter a seguinte equação. O campo magnético desse fio, produzido por esse fio, vai ser a sua permeabilidade magnética no vácuo, multiplicado pelo valor da corrente elétrica em amperes, dividido por 2 vezes o R, sendo que o R é o quê? É a distância do ponto até o fio. Essa distância vai estar em metros. Vamos a um exemplo. Um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante, que cria um campo magnético em torno do fio. Podemos afirmar que, letra A, né? Tem o mesmo sentido da corrente elétrica? É uniforme? É paralelo ao fio? Aponta para o fio? Diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Então, olha só, nesse caso, pessoal, a nossa resposta aqui é a letra E, né? O campo magnético, ele diminui à medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Ok? Então, pessoal, olha só, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre o magnetismo, nessas cargas em movimento, o magnetismo num fio condutor percorrido por uma corrente elétrica. Espero que tenham gostado, pessoal, e até a próxima, tá? Tchau, tchau!